perceber que o mercado chegou a preencher esse desequilíbrio em um dia, tá bom? Ou seja, o desequilíbrio que ele tinha para buscar, ele acabou de ser preenchido. Ou seja, ele não tinha mais extremidade para vir buscar na extremidade da vela anterior. Então, qual seria a opção e o movimento que o mercado poderia fazer? Lembrando, quando a gente tem uma vela que ela faz um fechamento positivo, a gente tem aquela possibilidade do mercado buscar 50% abaixo da vela anterior e aí sim ele voltar a subir. No caso, 50% seria bem nessa região aqui e a gente volta, tá bom? Então, no caso, seria no dia 22. Então, dia 22, a gente vai olhar qual que foi a mínima e a máxima que o mercado teve no dia 21. Então, a gente volta para um tempo de 1 hora e pega o dia 21, tá bom? Aqui a gente consegue pegar a mínima do dia 20, tá bom? Essa foi a mínima do dia 20. E essa foi a máxima desse mesmo dia, tá bom? Aqui, ó. Ou seja, a gente tem esses fundos para serem buscados. Certo? Aqui o mercado ele faz a sua quebra de estrutura para cima e faz a sua varredura de liquidez em um tempo menor. Ou seja, nós temos esse fundo para ser buscado abaixo de 50% com base à estrutura do dia de ontem. Então, essa seria a varredura que o mercado teria para fazer e essa seria a mínima que o preço estaria buscando. E por que que aqui seria o nosso ponto de entrada? Porque o nosso alvo seria nesse topo e não nos menores topos, tá bom? Porque esse seria o último topo antes da quebra de estrutura, ou seja, o mercado ele fez a sua quebra de estrutura. Após ele fazer a varredura nesse fundo, essa alta aqui desse movimento, você já consegue encontrar 50% abaixo da varredura de liquidez da vela das 10 horas da manhã. Então, esse seria o espaço que o mercado teria para buscar e você conseguiria ter pego pelo menos 0,5% se você tivesse pego essa compra aqui, tá bom? Então, esse seria o movimento do dia. Eu não observei esse movimento porque eu não estava presente. Identificar um possível movimento que o mercado poderia estar fazendo. E se você jogar ele para 4 horas também, a gente tem um desequilíbrio para ser preenchido. Ou seja, a gente tem essa mínima e nós temos essa máxima, tá bom? Essa máxima aqui para ser buscada. E o que aconteceu aqui depois do dia 21, eu vou jogar uma linha pontilhada aqui. Depois do dia 21, nós tínhamos esse desequilíbrio para ser preenchido. No caso, o que é um desequilíbrio? Sempre quando existe 3 velas, tá bom? Elas não precisam ser da mesma cor. Elas apenas precisam ser 3 velas consecutivas. No caso, se a gente tiver uma vela da venda, duas velas da venda e a terceira, e se o pavio da extremidade da mínima da primeira vela não encostar na extremidade da máxima da última vela, o que é isso? É esse espaço aqui, ó. Se o preço deixar esse espaço, nós temos a possibilidade de, quando o preço voltar para essa região, o mercado voltar. E por que isso acontece? Porque dentro de um desequilíbrio acontece que o preço ele se movimentou tão rápido. Quando ele saiu dessa vela para cá e chegou nessa vela aqui, ele se movimentou tão rápido que ele não teve tempo suficiente para preencher as ordens pendentes que o mercado tinha enquanto o preço estava caindo. Ou seja, a extremidade desse pavio e a extremidade desse último pavio aqui não encostam uma na outra. Ou seja, existe um desequilíbrio, existe um preço que pulou, tá bom? Aqui o preço precisa voltar para essa região aqui e ser preenchida. Quando o preço voltar nessa região aqui, ele ser preenchido, o que acontece dentro dessa região aqui, como as posições precisam ser preenchidas, existe posições de compra, tá bom? Sempre no desequilíbrio da venda, aqui dentro vai existir posições de compras. E dentro de um desequilíbrio da compra, existe posições de venda. Como assim? Sempre quando o preço voltar nessa região aqui, o mercado ele consegue jogar o preço de volta para baixo. Por que isso acontece?
Porque dentro de um desequilíbrio da venda, existe posições pendentes de negociadores amadores aqui dentro. Ou seja, quando o mercado ele conseguiu fechar esse desequilíbrio aqui, essa figura gráfica, compradores iniciantes começam a comprar quando o mercado volta para essa região. Porque quando o mercado volta para cá, eles acreditam que o preço vai voltar, vai fazer a sua continuação, tá bom? Vai fazer o seu retorno dessa continuação da queda. Ou seja, dentro de um desequilíbrio da compra, cadê? Eu vou trocar só a cor aqui, ó. Então, dentro de um desequilíbrio da compra também existe região de venda, ou seja, a extremidade desse último pavio aqui, a extremidade desse último pavio não encostou na extremidade da primeira vela, ou seja, a máxima que a primeira vela deixou não pode estar encostando na mínima que a última vela deixou, tá bom? Isso aqui, as cores não precisam ser assim, tá bom? A primeira vela pode ser de venda, e a segunda pode ser de compra, e a última pode ser de venda também, tá bom? Não importa. A única coisa que importa é se o preço deixar um desequilíbrio, tá bom? Esse desequilíbrio precisa ser preenchido. Então aqui, qual que foi a situação que aconteceu? O mercado fez essa real situação. Ou seja, o mercado estava caindo, tá bom? O mercado aqui tinha feito um fundo, ok? Depois desse fundo aqui, o que aconteceu? O mercado fez um outro fundo em um tempo menor, tá bom? Aqui a gente tem um topo em 4 horas, porém, se você jogar no tempo menor, esse topo aqui ele foi quebrado, ou seja, no fractal do preço existe estruturas que confirmam que o preço volta a subir, porque num tempo maior diário ele também tem essa posição de compra para ser preenchida. No caso, o mercado precisa voltar abaixo de 50% do dia de ontem para hoje ele continuar a fazer o seu movimento expansivo que ele iniciou desde ontem. Então, no caso aqui a gente tem um fundo. E se você olhar mais para trás, nesse fundo aqui, ele fez uma varredura de liquidez, tá bom? Ele pode não ter feito uma varredura de liquidez numa vela, num fundo, porém ele fez uma varredura de liquidez em uma outra vela de 4 horas. Ele acabou virando um novo fundo. E esse novo fundo foi varrido depois desse novo fundo que varreu. O preço fez a sua quebra de estrutura, tá bom? Então, após esse último fundo, o que aconteceu? O mercado quebrou a sua estrutura para cima, fazendo a sua troca de estrutura. Depois que ele fez a sua troca de estrutura, ele tem a confirmação, ou seja, ele tem a confirmação que o mercado ele fez a sua quebra de estrutura e depois disso ele tem um desequilíbrio para ser preenchido de compra, ou seja, da mesma forma aqui. Aqui dentro existe posições de venda. E o que vai acontecer quando o mercado voltar para essa região aqui? O mercado não tem nada mais para fazer se não for subir novamente, ou seja, exatamente aqui nós temos esse desequilíbrio para ser preenchido. E o que aconteceu com o preço? Ele veio, preencheu as ordens pendentes que tinha aqui dentro, tá bom? Quando o mercado voltou aqui, ele conseguiu voltar para a sua próximo da sua última extremidade que o mercado acabou de fazer. Ou seja, aqui você já conseguiria ter pego alguns pontos, tá bom? Lembrando que a gente está em 4 horas. Se você jogar isso aqui no tempo menor, em 15 minutos, deixa eu ver. O mercado fez a sua varredura em vários outros fundos anteriores. No caso, a gente teria esse fundo, teríamos esse outro fundo. E sempre quando o mercado preenche um fundo, ele passa um fundo anterior, ele está capturando as posições pendentes que estavam antes do preço fazer a sua continuação. Então, dentro desse desequilíbrio aqui, existe muita posição de venda. Então, sempre quando o mercado acaba caindo nessas regiões aqui, existe vendedores entrando em ação. Então, esses vendedores são os negociadores amadores que fazem o preço voltar a subir. Pode perceber, você mesmo pode estar vendo aqui que quando ele passou abaixo de 50% dessa vela, quando ele passou abaixo de 50% desse canal aqui, o mercado já conseguiu fazer a sua quebra de estrutura num topo anterior, numa estrutura menor, tá bom? No LTF, ele conseguiu fazer a sua quebra de estrutura. Ou seja, um desequilíbrio apenas consegue fazer você pegar pontos. Ou seja, se você tivesse pego abaixo desse fundo aqui, tá bom? De 50%,
você conseguiria, até o fundo, até o topo anterior, você conseguiria ter pego 0,6% do mercado. Se você segurasse um pouquinho mais, você conseguiria ter pego até mais de 1%. Isso demorou quanto tempo? Isso aqui tem 15 minutos, cada vela tem 15 minutos, então isso aqui demorou 1 hora. Então, dentro de 1 hora, você conseguiria ter pego quase 1% do mercado, tá bom? Então, é isso que o mercado faz. Ele demorou tudo isso para fazer essa movimentação aqui em apenas 1 hora por conta disso, tá? Ele tinha o seu desequilíbrio para ser preenchido e ele precisava que o preço voltasse para esse desequilíbrio para preencher as ordens pendentes de venda, que essas ordens pendentes são de amadores e esses amadores farão com que o preço volte a subir. Então, a instituição movimenta contra o negociador de varejo, e o negociador de varejo precisa ser estopado para as posições voltarem a fechar, tá bom? E aí sim abre novo tipo de posição, vem outro capital no mercado e aí sim o preço continua para a próxima sessão, certo? Então essa foi a sessão do dia, tá bom? Esse foi um movimento expansivo. Lembrando, se você tivesse esperado um desequilíbrio depois da abertura, hoje você não conseguiria ter pego, porque a gente aqui, certo? 9h30 da manhã, abre a sessão de Nova York. Então, depois das 9h30 da manhã, nós temos um desequilíbrio. Esse desequilíbrio não foi puxado, certo? O mercado quase chegou perto, porém, ele não teve força para continuar, certo? Então, se você tivesse esperado o mercado fazer um desequilíbrio novo em 15 minutos, você não conseguiria ter pego posições. Porém, você conseguiria sim, mas você não teria lucro e seria bem próximo o fechamento do mercado depois das 4 horas da tarde. Então, esse foi o movimento de hoje. Lembrando e seguindo a estrutura do dia de ontem, tá? Ontem eu tinha dito isso, o mercado poderia estar dando uma oportunidade de compra no dia de hoje, porém o único detalhe que o mercado não fez, que eu tinha falado, era ele buscar a extremidade do dia anterior, ou seja, eu tinha marcado esses alvos aqui, caso o mercado tivesse respeitado a minha análise, e esse seria o seu outro topo. E lembrando, tem um ponto contra para a gente não estar operando comprado por conta desse desequilíbrio aqui de um dia, certo? Isso aqui é um desequilíbrio de um dia e ele já chegou a 50%, ou seja, o mercado poderia não respeitar essa oportunidade de compra. E se a gente jogar no tempo de 4 horas também, a gente tem essa mesma coisa acontecendo aqui, tá bom? A gente tem um desequilíbrio de compra a nosso favor, porém a gente também tem um desequilíbrio da venda após a varredura de um topo anterior, certo? Aqui a gente tem duas velas de 4 horas, então em tempo menor aqui existe uma varredura de 15 ou 20 minutos e esse desequilíbrio na venda aqui para não estar ajudando a gente. Porém, temos a análise da varredura de liquidez da vela de 4 horas, então isso seria positivo sim, essa seria uma chance viável, um risco viável para nós. Porém, lembrando, você não conseguiria ter pego essa oportunidade se você tivesse esperado o desequilíbrio depois das 9h30. Então foi isso, valeu, obrigado.